Alô você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de introdução ao cuidador de pessoas, método mudança de vida. O método desenvolvido para você em pouco tempo ter uma nova profissão que seja rentável, que você possa fazer a diferença na vida das pessoas e realizar a mudança na sua vida e de todos aqueles que estão à sua volta. Eu sou o professor Fernando Guilardi, da EFG Cursos Profissionalizantes e do Instituto EFG. E nós desenvolvemos o curso de cuidador de pessoas, que é um curso muito mais amplo do que simplesmente o acompanhante, né? Como a gente vai ver no decorrer da nossa aula, e também muito mais abrangente do que o cuidador de idosos, porque o cuidador de pessoas, ele cuida não só dos idosos, mas de crianças, adolescentes, pessoas convalescentes, gestantes, puérperas, ou seja, aquela mãe que acabou de ganhar bebê e precisa de uma ajuda. Enfim, o cuidador de pessoas ele é amplo, né? E te dá uma possibilidade tremenda de trabalho, é um campo gigantesco que não falta emprego, né? Então você que está pensando em mudar sua realidade profissional, está buscando uma nova profissão, gosta de ajudar as pessoas, gosta desse mundo dos cuidados e quer se especializar, quer conhecer, quer ter um certificado para que você possa comprovar realmente os seus conhecimentos, então é aqui o seu lugar. O que nós vamos fazer? Você que está vendo esse início de aula, possivelmente você está tendo acesso a essa gravação para que você possa participar com a gente do nosso novo material Cuidador de Pessoas, Mudança de Vida. Nós estamos lançando um novo livro, né, muito abrangente sobre a questão dos cuidados, né, e também o nosso curso Cuidador de Pessoas, né, Mudança de Vida e o Cuidador de Elite. Né? Aí, o que acontece? Nós queremos fazer, né, o máximo de tirar dúvidas possíveis. Então, nós vamos fazer essa aula de introdução. Você vai ter acesso a um link em que você vai poder participar conosco, né? Fazendo ali as suas dúvidas, colocando as suas questões relacionadas a ser um cuidador de pessoas. E assim que você faz essa ajuda para a gente, né, respondendo as questões, você tem então ao final do questionário o link para assistir a aula completa. A nossa aula vai ter em torno de 2 horas. Né? Nós vamos falar de todos os aspectos que envolvem ser um cuidador de pessoas e o que é necessário, como que é organizado, questão de legislação, os cuidados que você tem que ter enquanto profissional e com o paciente, né, que a gente vai chamar de cliente. Enfim, é bem abrangente, tá? Então, o que eu peço para você? Né? Você vai assistir o início aqui da aula, você vai ter acesso ao link de que você pode responder essa pesquisa para a gente, para nos ajudar, e ao final dessas poucas perguntas, você vai ter então acesso à aula completa de 2 horas de gravação. Joia? Vamos trabalhar? Maravilha? Bora lá então. Vamos compartilhar aqui com você a nossa apresentação. Olha aí, nosso curso Cuidador de Pessoas. É isso mesmo. É um curso totalmente online em que você tem acesso a tudo que tem a ver com a questão dos cuidados, né? É muito abrangente, pelo menos aí 100 horas de formação, onde você vai ter acesso às principais questões relacionadas com o cuidador de pessoas, em como ser um cuidador, né? Como mudar a sua vida, a sua realidade a partir dos cuidados das pessoas, tá bom?
Bora lá então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Essa primeira parte vai ter em torno de meia hora, né? Em que nós vamos fazer uma introdução aqui falando sobre o curso de cuidador, como que funciona, o que você precisa para fazer, né? Enfim, toda essa abrangência. E ao fim de meia hora a gente vai pausar o vídeo, né? Vai ter a possibilidade de você ter acesso ao link, né, na descrição do vídeo. Você vai então responder a pesquisa e vai ter acesso ao restante da gravação, que vai ser pelo menos de 2 horas de aula, para que você entenda tudo o que é necessário para você mudar a sua realidade de vida, ter uma nova profissão extremamente rentável e que cada vez mais vai ter vagas para se trabalhar, tá bom? Bora lá então trabalhar aqui. Vamos arrastar aqui nossa imagem. Olha só, né? O que nós vamos ver então? Vamos começar por aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ver. Aí, agora acho que tá bom. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Essa aula de introdução ao nosso método Mudança de Vida, né? Um método que busca dar uma introdução para que você entenda todo passo a passo, se torne um profissional de excelência sendo cuidador de pessoas. Como eu disse no início, o cuidador de pessoas ele é abrangente. Não é aquela pessoa que acompanha simplesmente o idoso ali para dar um passeio na praça ou para ir fazer um exame, né? Isso é um acompanhante. O salário de um acompanhante com certeza é bem menor, né? E o trabalho ali dele é esporádico, né? Em dias específicos que a família ou que o idoso ou que uma pessoa que está ali acamada, adoentada, precisa de uma ajuda pontual em determinado dia, né? Então, esse valor que você vai receber é como se fosse um freelancer, né? Um trabalho de um dia apenas. Ok, pode até ser, né? Você pode até ter esse tipo de trabalho, mas se você quer se profissionalizar, quer ter um salário realmente maior, atender a vários clientes, organizar uma agenda de atendimento, ou trabalhar numa clínica, ou num condomínio, né? Existem, por exemplo, os condomínios residenciais específicos para a melhor idade, né? Então, são condomínios pensados, né, por arquitetos, de modo que o idoso ou na melhor idade, como você queira ali chamar, né? A pessoa está ali, ela tem toda a funcionalidade, consegue se virar ali tranquilamente, né? Cozinhar, passear, cuidar de suas coisas. A única situação é que no condomínio geriátrico, como se chama, ele tem o acompanhamento, né, pelo menos uma vez por semana, geralmente de um médico, 2, 3 vezes na semana de uma enfermeira, e ali você pode também executar seus trabalhos como cuidador de pessoas. É muito bacana, tá? Clínicas, hospitais, em casa, né, são alguns dos lugares que o cuidador de pessoas atua. Ele atua especificamente com crianças, adolescentes, adultos, mulheres, homens, senhoras, senhores. Porque o cuidador de pessoa, ele se especializa, né? Ele amplia as capacidades e possibilidades. Você pode trabalhar com crianças com necessidade especial, você pode acompanhar uma pessoa que tenha tido um acidente e esporadicamente está ali acamada de repente, uma mãe que acabou de ganhar o bebê, a puérpera, ou a mãe que está ali no final da gestação e tem um pouco mais de dificuldade já motora, né, por questão ali do sobrepeso, né, da gestação, ou uma gravidez de risco e precisa ali do acompanhamento.
Então, todas essas são algumas das possibilidades de atuação do cuidador de pessoas. Como eu disse, né, no início, cada vez mais a população está envelhecendo e cada dia mais a profissão de cuidador de pessoas vai ser fundamental para a nossa sociedade. Então as vagas sempre vão existir, principalmente para aqueles bem qualificados, que estão preparados, que executam um bom trabalho, que muitas vezes não vão nem ter que buscar pelo cliente. Apenas a indicação de um cliente para outro é o suficiente para você ter sua agenda lotada e ter um salário muito interessante. Eu conheço alunos que já estão ganhando na faixa de 5 a 10 mil reais, porque executam um trabalho, já tem uma carteira de clientes, já avançaram de forma muito interessante dentro da profissão e já estão lá com a sua média salarial entre 5 a 10 mil reais. É a realidade de todos os cuidadores? Não, vamos ser realistas que não, principalmente quando você está iniciando. Muitas vezes você vai iniciar com plantões, né, de 50 reais. 50, 100, a depender ali da quantidade de horas, da dificuldade que a pessoa está passando, né? Quanto mais dificuldades ali a pessoa está passando, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de necessidades ali que ela vai implementar. Então imagina, se você tem apenas que acompanhar, né, durante o período noturno, uma criança ou um idoso, e essa criança ou esse idoso, né, tem todas as condições, consegue andar, está consciente, contactuando, ou seja, conversando normalmente, né? Consegue se levantar e ir ao banheiro, consegue voltar, se deitar sozinho. Então você somente está tomando conta ali, né, dessa pessoa, desse cliente. Então é lógico que o valor vai ser menor do que aquele cliente que está acamado, que precisa troca, que precisa banho no leito, que precisa um acompanhamento na hora da alimentação, que precisa de ajuda para levantar-se, para deitar-se, de repente para ser colocado na cadeira de rodas. Então você vai ter que empreender mais força física, mais desempenho, mais profissionalismo. Então é lógico que esses credenciais você vai ter um valor um pouco maior. Assim como se você acrescentar outros serviços ali além da companhia ou dos cuidados, né? Muitos cuidadores acabam ficando responsáveis, por exemplo, pela alimentação, às vezes por fazer ou simplesmente para ali preparar ou organizar o cardápio com uma outra pessoa que fique responsável pelo cozimento dos alimentos e tudo mais. Então, veja, isso já faz uma diferença tremenda. Tudo isso vai ali agregando valor ao seu trabalho e vai aumentando com certeza os valores, tá? Bom, o que a gente vê, né, no curso de cuidador? A gente inicia falando justamente dessa questão, né, de amplitude dos trabalhos do cuidador. A gente também comenta, né, sobre toda a questão jurídica. Sim, existe todo um aparato jurídico e legal do ponto de vista de leis que o cuidador tem que conhecer. Ele tem que saber que existe, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Ele tem que saber que legalmente ele não pode administrar alguns tipos de medicamento, né? Mesmo que exista a receita, você tem procedimentos que não realiza, porque o cuidador ele não é um técnico de enfermagem, ele não é um enfermeiro. Você não vai ter habilitação para alguns procedimentos que são próprios da enfermagem. Assim como quem é da enfermagem tem procedimentos que só o médico realiza. Então isso tem que ficar claro, né? Você tem que conhecer toda essa base
né, da profissão para conseguir ser um profissional qualificado, para saber do que, até onde você pode realmente atuar e o que você não deve fazer, porque não é da sua alçada, né? Porque se você estiver fazendo, você está realizando uma tarefa sem ter habilitação para aquilo e pode ser, inclusive, responder processo. Então é difícil, é perigoso? Não, você tem que ter conhecimento. Quando você tem o conhecimento da sua área, da sua atuação, do que é possível, do que não é, você faz tranquilamente. E para isso que tem que ter uma formação, né? E nós temos um dos nossos cursos é justamente o cuidador de pessoas, né? Mudança de vida, que é o que dá essa base para você mudar a realidade de vida sendo um profissional mais adequado, né? E conhecendo da sua área. E depois, quando você avança, né, já está há algum tempo na profissão, a gente avança para o cuidador de elite, que aí já é o curso que capacita você a ter 5 a 10 mil reais de rendimentos. Nesse primeiro momento, você vai compreender toda a profissão, você vai entender o processo, né, de trabalho. Só que necessariamente agora, nesse momento, você não precisa fazer o curso, né? Eu vou te dar aqui elementos que você já vai conseguir compreender muita coisa, né? E daí procurar compreender ali como você vai desenvolver essa nova profissão. E se fizer sentido no final, né, eu vou te apresentar uma proposta interessante sim, para que você venha conosco nessa mudança de vida que a gente vem propondo e que tantos alunos nossos já conseguiram. De mudar de emprego, de mudar de vida, de ter um salário melhor, né? Pessoas que estavam há quase década, né, sem conseguir um emprego, né, porque a área dela já não tinha mais como trabalhar e conseguiram em pouquíssimo tempo, né, ainda durante a formação, já conseguiram mudar a sua vida, conseguindo uma colocação, conseguindo ali aprender no dia a dia, trazendo as dúvidas para o curso, sendo ali orientado e realmente engajando na nova profissão, porque se encontrou, gostou, você passa a amar aquilo que você conquistou ali, né, de liberdade financeira, de liberdade de horários, como você consegue se organizar, tudo isso você vai ver no decorrer, tá? Que mais, né? Agora, se você nunca fez um curso online, né, será que é difícil? Não, né? O curso online ele vai no seu tempo. A plataforma de pagamento é extremamente simples, né? A grande maioria das pessoas já passou pelo menos uma vez aí por algum tipo de compra online, extremamente segura, são plataformas renomadas e você recebe o acesso no seu e-mail, clica lá no link, cadastra sua senha e passa a ter acesso ao curso, né? E todo o acompanhamento, toda a possibilidade que traz a formação de um cuidador realmente gabaritado, né? Bom, falar um pouquinho da gente, né? A EFG Cursos Profissionalizantes e Negócios Online está no mercado já há bastante tempo. Nós temos unidade física, né? Nossa base é em Itapecerica da Serra e nós temos os cursos presenciais, workshops presenciais e estamos ampliando para o online. Por quê? Porque a nossa meta é transformar a vida de mais de 10 mil cuidadores de pessoas. Isso mesmo. Nossa meta é audaciosa, é alcançar 10 mil cuidadores, transformar a vida de 10 mil pessoas para eles se tornarem cuidadores de pessoas. Nossa, professor Fernando, mas não vai superlotar, né, o mercado, não vai ter muita gente e não vai ter vaga para todo mundo? Pelo contrário, a estimativa de envelhecimento da população brasileira ao longo dos próximos 15 a 30 anos
é gigantesca. Nós vamos precisar de pelo menos 1 milhão de cuidadores. Então 10 mil é uma meta tímida para esse início de processo, né? A próxima meta vai ser 50 mil cuidadores e assim sucessivamente. Por quê? Porque nossa população vai necessitar de pelo menos 1 milhão de cuidadores. Por quê? Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Então, 1 milhão de cuidadores ainda, se bobear, vai ser pouco. Então vamos pensar, lógico, quem chegar primeiro, né, nessa nova profissão, estar gabaritado, estar preparado para o mercado de trabalho, com certeza. Quem chega primeiro toma água limpa, né? Por falar em água, vou tomar um golinho aqui. Servido? Então, quem chega primeiro toma água, né, limpa. Então, esse é o nosso convite para você. Para você chegar primeiro, para você ter esse start de que há uma possibilidade incrível se abrindo para quem gosta de cuidar de pessoas. É lógico que não é para todo mundo. Se você não gosta de conversar, se você não tem paciência para ouvir uma pessoa da melhor idade, né, que gosta de conversar, de contar as histórias, se você não tem paciência com crianças, esse não é o seu lugar, não é a profissão adequada para você, porque de repente você vai atraído pela questão da remuneração, né, e das vagas, da quantidade enorme de vagas que existem, mas depois você não vai se tornar um bom profissional. Você vai acabar tratando o seu cliente, seu paciente mal, e isso não é bacana. Quantas vezes a gente vê aí reportagens, notícias de pessoas, né, que acabam tratando mal seus clientes, o idoso ou a criança, né, judiando, sendo extremamente indelicado, enfim, não tendo paciência. Isso é gravíssimo, né? Tanto que é apenado, né, no Código Penal, é preso, passa anos a frio, tem agravante, inclusive, se é idoso, né? O Código de Defesa do Idoso e da Criança e do Adolescente infringem penas maiores para aqueles que estavam como cuidadores e, na verdade, se tornaram agressores. Então, não entre, né, se você não tem esse tino, né, se você não gosta de pessoas, de cuidar, de conversar, de tratar bem. Então, esse realmente aí não seria o seu lugar. Agora, se você gosta de tratar bem as pessoas, né, de fazer com que elas se sintam bem, de apoiá-las, de trazer uma palavra de conforto, de auxílio, então realmente aqui é o seu lugar. É aqui que você vai traçar um caminho para o sucesso, para uma nova profissão, para mudar a sua realidade de todos aqueles que estão à sua volta, tá? Bom, então, como que entra, né, nessa profissão, professor Fernando, né? Como que eu faço para conseguir uma vaga? Então é assim, existem as pessoas que trabalham como acompanhantes, seja acompanhante de criança ou acompanhante de idoso. É aquela pessoa que está ali num determinado dia, auxilia a pegar um ônibus e ir até um exame, ou de repente vai fazer um exame que é mais evasivo e precisa alguém estar junto, a família não consegue. É a pessoa que vai ali junto. Então, a pessoa, né, uma senhora, um senhor, ou um jovem, uma jovem, que esporadicamente faz esse trabalho como acompanhante, tá? Existem até alguns sites que fazem essa interligação, né? A gente pode até conversar, né, sobre isso. Alguns sites que encaminham esse tipo de trabalho. No entanto, não é o nosso foco aqui. Nosso foco é a pessoa que vai ser cuidador, que vai estar ali interligada com a equipe de saúde, com a família, no dia a dia, acompanhando o processo. É isso que é o nosso foco. A pessoa que realmente vai ser um cuidador, tá bom?
Bom, gente, que mais que a gente tem aqui para falar, né? Vamos conhecer um pouquinho então da profissão do cuidador. Quem é o cuidador, né? O cuidador, como eu estava dizendo para vocês, é a pessoa que realmente vai cuidar, vai estar próxima, vai estar ali colaborando no dia a dia, vai avançar com a equipe de saúde, com a família, no sentido de ajudar, de avançar ali nos cuidados, seja dar banho, trocar fralda, vai aprender as mudanças de decúbito, vai aprender o que é um decúbito, qual a melhor posição para a pessoa dormir, acordar, para alimentar-se, as formas de ter o entretenimento, os cuidados com higiene íntima, pessoal, ocular, com prótese dentária. Tudo isso o cuidador tem que se atentar. O cuidador é a pessoa que chega na casa e se torna um consultor de qualidade de vida para aquela criança, adolescente, convalescente, mãe ou idoso. O cuidador é amplo, né? Ele consegue chegar na casa e ver que tem um tapete ali que o idoso pode escorregar, que tem uma tomada que o fio está desencapado e que a criança pode levar um choque. Essa é a função do cuidador, é muito mais ampla. O cuidador é a pessoa que vai dar banho, vai trocar fralda, vai fazer a higiene íntima, né, do idoso ou da criança ou da mãe acamada, vai ali ajudar nos curativos, tá? Junto com a equipe de saúde muitas vezes. Vai estar muitas vezes designado em um hospital para acompanhar dentro do hospital, de uma clínica, para colaborar com as pessoas. É nesse sentido que o cuidador é muito amplo, ele tem possibilidades incríveis e tremendas de atuação, né? Mas como que eu entro nesse novo mundo? Você entra a partir de uma formação, né? Seja uma formação presencial ou online. Cuidado com algumas formações online que são muito rasas, né? São muito breves, não te entregam toda a qualidade que você precisa para executar a sua função. Então, cursos muito rápidos te ajudam no sentido de você entrar rápido na profissão. Mas quando você chega ali na casa do paciente, que você se depara com uma situação de colostomia ou de pé diabético ou num determinado momento que a pessoa entra numa confusão mental, como que você vai atuar? Como que você vai agir? Quais são as coisas importantes que você tem que tomar conta nessas questões? Numa convulsão, num engasgo, num primeiro socorro a uma criança, né, que está ali engasgada de repente ou passando mal, num corte, num ferimento, numa fratura. Então, tudo isso tem que ser abordado. Se você está vendo uma formação, né, que é de 5, 10 horas, né, que não te entrega todas essas questões, talvez não seja a melhor formação para você. A melhor formação é algo parecido com o que a gente está te propondo, né? De que você tenha uma formação ampla, que você possa entender cada fase, a lógica de cada doença, entenda a organização do organismo das pessoas, né? Para que você possa cuidar com efetividade. Além disso, né, conhecer e entender quais são as formas, por exemplo, de precificar o seu trabalho. Né? A gente conversou agora há pouco sobre isso. Quanto menos você vai ter que agir, menos você vai cobrar, claro, né? Mas quanto mais dedicação e técnicas você ter que utilizar, mais você vai precisar precificar ali a sua mão de obra. Para quê?
para que você tenha condições também financeiras de bancar ali sua estrutura e colaborar de forma efetiva com aquela pessoa, com aquela família. Então, você vê que é muito amplo, né? Existe, como a gente falou, uma legalidade, existe um sistema de contratação, tudo isso é fundamental para que você compreenda todo o processo, né? Então, esses são alguns dos temas que a gente vai se aprofundar no decorrer agora da nossa aula e que você vai poder ter acesso colaborando com a gente, isso mesmo. Então, o que eu peço para você, né? Que agora a gente vai ter, eu vou até mudar aqui, ó. Eu vou sumir daqui, vou aparecer aqui e vou mudar aí, aparecer para você de novo. O que eu vou te pedir agora, né? Nós encerramos a primeira parte da nossa aula, é só um aperitivo de muita coisa que a gente vai ver nessa aula. Nós vamos passar ainda por questões legais da aula, né? Do ponto de vista jurídico de ser um cuidador. Nós vamos falar o que você tem que saber para iniciar nessa nova carreira, que plataformas você pode se cadastrar, como você pode fazer uma formação bem elaborada, o que tem numa formação que faz ela ser diferenciada e fazer com que seu currículo seja notado por um entrevistador. Como você se comportar numa entrevista, numa clínica ou com uma família que quer te contratar. Que mais? A gente vai ver estratégias para você anunciar a sua mão de obra, o seu trabalho, os passos que você vai utilizar para crescer e se desenvolver cada dia mais, podendo chegar, quando você alcançar o status de um cuidador de elite, você pode alcançar salários de 5 a 10 mil reais. É algo impensável, né? Pensa que você não vai pensar numa faculdade, você não está fazendo uma faculdade, mas você está lidando com vidas. Então, aquilo que eu te falei no início da aula, tem que ser para pessoas que amam cuidar. Pode ser que você nunca tenha pensado sobre cuidar de alguém, mas você vê que o mercado de trabalho está cada vez mais difícil e tem buscado possibilidades de mudança de vida. E é aí que o cuidador de pessoas, mudança de vida, a nossa formação vem para te ajudar a mudar a sua realidade. Você que percebe que realmente quando uma tia ficou doente, você foi lá e ajudou. Quando alguém se machuca, você corre lá e tenta ajudar. Quando alguém está triste, você é a pessoa que chega ali e vai levar uma palavra de conforto, de carinho. Você é a pessoa que senta com seu avô, com a sua avó e ouve ele por horas a fio, com carinho, com respeito. Você é a pessoa que é animada e quando chega ali na festa, anima as crianças, brinca, corre, canta, anima onde você chega. Então, se você tem essas características, você pode sim se tornar um cuidador e mudar a sua realidade, mudar de vida financeiramente e ajudar as pessoas a fazer uma vida totalmente diferente. Então, se faz sentido para você, vem ajudar a gente, responde para a gente, a pesquisa que está aqui, que a gente está montando um material muito mais denso e elaborado, tentando tirar todas as dúvidas possíveis, além daquelas que a gente já vem esses anos colhendo dos nossos alunos. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, coloca para nós ali no questionário. Assim que você termina o seu cadastro, e as questões são pouquinhas e bem rápidas, você vai ter o acesso ao restante dessa aula, que vai ser uma aula de mais de 2 horas. Você já viu que tem muito conteúdo, tem bastante coisa aqui para a gente conversar,
para a gente te orientar como iniciar nessa nova jornada. E lógico, lá no final eu vou te fazer sim uma proposta de que, se fizer sentido para você, você vir, né, continuar essa jornada conosco. Mas com os conteúdos da aula, você já vai conseguir pensar uma mudança de vida para você, inclusive iniciando de repente como acompanhante, né, de idosos ou de adoentados ou de pessoas que vão fazer exame, e ali já começar a ter um faturamento, e daí sim você de repente pensar, né, na necessidade de melhorar os seus conhecimentos para uma necessidade, uma eventualidade, né? Para atender um cliente que demande um pouco mais de técnica, né? Para dar um banho, para você poder colaborar em determinado tipo de ferimento ou numa emergência que venha surgir durante ali a sua estada, né, com aquele seu cliente ou sua cliente. Então, você vai vendo que existe a necessidade de ampliar os conhecimentos. Aí sim, você já vai estar ganhando e vem para a formação para daí ampliar ainda mais. Então, independente de você querer fazer a formação conosco ou não, né, eu peço sua ajuda no sentido de responder o questionário, ter acesso gratuito à aula, que vai ter mais de 2 horas, né? Você já viu que rapidinho passou essa meia hora a gente junto aqui e já teve bastante informação de valor, organizada, né, de forma adequada para você ter esse conhecimento do que é ser um cuidador de pessoas. Então, eu te convido a continuar com a gente, ver o restante da aula, entender as técnicas que eu vou te ensinar para você já começar a ganhar dinheiro sendo um acompanhante inicialmente e depois já começando a ser um cuidador, para daí você entender a necessidade de vir para a formação, para conhecer realmente com profundidade técnica como fazer a mudança de vida financeira e do atendimento de qualidade dos seus clientes, tá bom? Então a gente vai dar um breve tchau aqui, você vai responder lá a pesquisa para nós e a gente já se vê na continuação da aula, tá bom? Um grande abraço, até daqui a pouco!